Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar a Lei 9474 de 97, que fala como que o Brasil aplica o Estatuto dos Refugiados de 1951, que é uma norma de direitos humanos, que o Brasil é signatário, e aqui, nesta lei, o Brasil diz como que ele vai tratar o refugiado que vem aqui para o Brasil procurar asilo. É isso que nós temos nessa lei. São estrangeiros que vêm para o Brasil e terão a proteção do nosso país. É isso que é a situação do refugiado. Nessa lei a gente vai ver como é que funciona isso, como é que se enquadram as situações. Bom, primeiro um conceito. Quem é refugiado? Refugiado é todo indivíduo que, devido a fundado temor de perseguição, por motivo de raça, porque nós tivemos muitos países, e até hoje tem, infelizmente, com crimes, com perseguições por motivo de raça, uma raça matando pessoas da outra raça, por motivo de religião, até hoje acontece, principalmente no Oriente Médio, que se a pessoa não se converte para a religião que o governo quer, eles matam. Por motivo de nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Aqui entra aquele perseguido politicamente, né? O refugiado, então, é alguém que no seu país de origem é perseguido por algum desses motivos. E ele vem aqui para o Brasil e quer ficar aqui protegido. Não quer voltar para o seu país, onde ele pode, inclusive, ser assassinado. Essa é a ideia do refugiado, então. Bom, segunda situação. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde teve a sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. Aí também pode ser que um estrangeiro, que em razão dessas perseguições veio para o Brasil e não quer voltar para o seu país. Ou ainda, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. É o caso hoje do Oriente Médio, daquelas pessoas que, na maioria dos países, é contra os católicos a perseguição. E aí eles chegam no católico e dizem, se converte, senão eu te mato. E ele, eu não me converto. E aí eles matam as pessoas porque não mudam a religião. Isso é um excesso de violação de direitos humanos. E por isso tem esse tratamento. Então é isso que é o refugiado. Basicamente, quem se enquadra nessas situações. Os efeitos da condição dos refugiados são extensivos aos familiares, cônjuge, ascendentes e descendentes. Quer dizer, quando vem um refugiado perseguido politicamente, ele vem com a sua família junto. E a sua família vai ser protegida conjuntamente também. Quem é que não se beneficia com a condição de refugiado? Aqui a gente tem a situação de exclusão. Não se beneficia como refugiado, primeiro, quem já desfruta de proteção ou assistência de um organismo das Nações Unidas, que não seja o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Aquele que já está sendo protegido por outro órgão de direitos humanos, não vai ser protegido por essa lei, porque ele já tem uma proteção. Mas se ele não tiver, aí pode ser por aqui. Sejam residentes do território nacional e tenham direitos e obrigações relacionados à condição de nacional brasileiro. Pessoal, se algum estrangeiro veio para o Brasil e se naturalizou brasileiro e já mora aqui, ele não precisa se tornar refugiado. Não precisa. Porque o Brasil já protege quem é brasileiro. Eu não preciso ser refugiado para ter a proteção do meu país. Jamais o Brasil entregaria um brasileiro nessa situação. Então, pessoal, quem já é residente no Brasil e já é brasileiro, não precisa ser tratado como refugiado. Terceiro, tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas. Quem se enquadra nessa situação não vai ser protegido, porque o Brasil protege refugiados, mas não deve proteger bandido. A gente teve um caso muito polêmico de asilo político que o Brasil concedeu ao italiano Cesare Battisti. Na época, todo mundo disse para o presidente, Lula, não dá asilo para esse cara, porque ele é um bandido, ele é um criminoso, ele fez atrocidades lá na Itália e foi condenado lá. E agora ele vem para cá dizer que era crime político.
O Lula acreditou nele. O Lula deu asilo político para ele. Depois de alguns anos, o que aconteceu? Ele foi preso no Paraguai, cometendo crimes também. Então ele estava morando no Brasil e fazendo crimes na fronteira e tal. E aí, finalmente, mandaram ele lá para o país dele, mandaram ele para a Itália. Porque essa questão de proteger estrangeiros perseguidos, refugiados, são pessoas que são perseguidas injustamente, não criminosos, né? Não é para isso que serve a lei dos refugiados. Então essa aqui é a ideia. Ou sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. Bom, continuamos. Condição jurídica de refugiado. O reconhecimento da condição de refugiado sujeita o seu beneficiário ao que está nesta lei, sem prejuízo do disposto em instrumentos internacionais que o Brasil seja parte. Como assim? O que está dizendo aqui? O refugiado aqui no Brasil tem todos os direitos desta lei e mais os direitos que estejam em convenções, tratados internacionais que o Brasil seja parte. O refugiado vai gozar de direitos e está sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências da ordem pública. Claro, ele vai vir aqui para o Brasil e vai cumprir as leis brasileiras. E o refugiado tem direito à identidade comprobatória da sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem, para que ele possa ter uma vida, digamos, normal aqui no Brasil. Bom, como é que funciona o ingresso no território nacional e o pedido de refúgio? Quando o estrangeiro chega aqui no Brasil, ele pode expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória que esteja na fronteira, a qual validar as informações necessárias sobre o procedimento cabível. Ele chega e pergunta, como é que eu faço para me tornar refugiado e ter a proteção do Brasil? Eles vão orientar ele, ele vai fazer a apresentação de tudo que for solicitado. Em nenhuma hipótese vai ser feita a deportação para a fronteira de território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Então, chegou um refugiado estrangeiro aqui no Brasil, o Brasil pode até analisar se ele vai ser protegido ou não como refugiado. Mas, em nenhuma hipótese, o Brasil vai devolver ele para o país de onde ele está fugindo. Então, vamos imaginar que num país que faz fronteira com o Brasil, o refugiado está sendo perseguido lá no seu país por um desses motivos e ele consegue entrar no Brasil. E aí, em nenhuma hipótese, a polícia ou o exército podem jogar ele de volta para o país de onde ele fugiu, que seria essa deportação. Muito importante isso aqui, pessoal. Muito importante para a prova saber que não tem hipótese de deportação. Não vai ser deportado. E esse benefício não pode ser invocado por refugiado considerado perigoso para a segurança do Brasil. Claro, não vai vir aqui um traficante, um terrorista, entrar no Brasil, alegar isso para ter proteção, né? E não vai ser aceito, né? Então, claro, em cada caso eles vão analisar a circunstância. O ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio a autoridades competentes. Pessoal, muitas vezes o refugiado não teria como entrar legalmente em lugar nenhum, porque ele está fugindo. Então, muitas vezes, não tem como o estrangeiro chegar no Brasil pelas vias, digamos que normais. Já tivemos casos extremos, né, de pessoas escondidas em bagageiro de aviões para conseguir fugir de um país e entrar em outro. Esse tipo de situação é uma forma ilegal de entrar. Agora, se a pessoa é perseguida politicamente, é um refugiado aqui buscando asilo, e entra de forma ilegal aqui no Brasil, o fato dele ter entrado de forma ilegal no Brasil não impede que ele tenha refúgio. Essa é a ideia do artigo 8º. Bom, a autoridade a quem for apresentada a solicitação deve ouvir o interessado e preparar um termo de declaração. E nesse termo de declaração vai constar as circunstâncias relativas à entrada no Brasil e razões que fizeram ele deixar o seu país de origem, o país de onde ele veio. A solicitação apresentada nessas condições suspende qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular, instaurado contra o peticionário e pessoas do seu grupo familiar que o acompanhem. Se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento vai ser arquivado, desde que demonstrado que a infração foi determinada pelos mesmos fatos que justificaram esse reconhecimento. E por isso,
A solicitação de refúgio e decisão sobre a mesma são comunicadas à Polícia Federal, que transmite ao órgão onde estiver tramitando o processo. Bom, aí o artigo 11, ele cria um Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, que vai ser um comitê que vai analisar o pedido de reconhecimento da condição de refugiado, que vai decidir quando cessa a condição de refugiado, depois de ter sido concedida, vai determinar a perda da condição de refugiado, orientar e coordenar ações para assistência e apoio e aprovar instruções para esclarecer como aplicar essa lei. O regimento do CONARE é aprovado pelo Ministro de Justiça e vai determinar a periodicidade das reuniões. Então, sem mais detalhes aqui sobre isso. Composição do CONARE. Quem é que faz parte deste comitê? Um representante do Ministério da Justiça, que vai ser o presidente do comitê, um representante do Ministério das Relações Exteriores, um do Ministério do Trabalho, um da Saúde, um da Educação, um da Polícia Federal e um de entidade não governamental, uma ONG, que se dedica a atividades de assistência e proteção a refugiados no país. Bom, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados será sempre membro convidado para essas reuniões, tendo direito a voz sem voto. Atenção, que a banca pode, na prova, tentar te enganar dizendo que é direito a voz e voto, ou voz com voto, e aí está errado. O que está dizendo aqui, então? O Alto Comissariado das Nações Unidas, que é um órgão lá das Nações Unidas, um órgão internacional, então, de proteção a refugiados, vai enviar um representante que vai participar das reuniões aqui do CONARE. Esse representante, ele vai poder falar nas reuniões, mas ele não vai votar. Só vão votar os próprios membros do comitê. E os membros do CONARE são designados pelo presidente da República. O CONARE tem um coordenador geral com a atribuição de preparar os processos de requerimento de refúgio e também a pauta da reunião que vai ser discutido. A participação no CONARE é serviço relevante, atenção, não implica remuneração de qualquer natureza ou espécie. O membro do comitê não é remunerado. O CONARE reúne-se com quórum com a presença mínima de 4 membros com direito a voto. Então, dos membros, aqueles titulares, tem que estar 4 pelo menos. O representante do Alto Comissariado não conta. E delibera por maioria simples. Por mais da metade dos presentes, tomam-se as decisões. Em caso de empate, é considerado decisivo o do presidente do CONARE. Então, tem reunião hoje do CONARE e tem só 3 membros com direito a voto presentes. Não pode votar nada, não vai funcionar a reunião. Tem que estar no mínimo 4 presentes. Tem reunião e estão presentes 4 membros. Quantos votos eu preciso? Mais da metade, seriam 3 de 4. Né? E se tiverem 5 presentes? Mais da metade, 3 de 5. Né? E se for empatado, tem só 4 membros presentes e a votação ficou 2-2. O presidente vai dar o voto decisivo. Processo de refúgio. O estrangeiro deve apresentar-se à autoridade competente e externar vontade de solicitar esse reconhecimento. É assim que vai funcionar o procedimento para se tornar um refugiado. A autoridade vai notificar o solicitante, esse que está buscando refúgio, para prestar declarações, ato que vai marcar a abertura desses procedimentos. E aí a autoridade competente vai informar esse alto comissariado sobre a existência do processo de solicitação de refúgio e vai facultar, vai possibilitar a esse organismo que ofereça sugestões para facilitar o andamento. Além das declarações prestadas, se necessário, com a ajuda de um intérprete, porque muitas vezes o refugiado não sabe a língua portuguesa, ele vai preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado, a qual deve conter identificação completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do solicitante e membros do seu grupo familiar, bem como o relato das circunstâncias e fatos que fundamentam esse pedido de refúgio, indicando os elementos de prova pertinentes. O registro de declaração e a supervisão do preenchimento da solicitação do refúgio devem ser efetuados por funcionários qualificados e em condições que garantam o sigilo dessas informações. Seguimos agora a autorização de residência provisória. Quando é recebida essa solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal vai emitir um protocolo em favor do solicitante e do seu grupo familiar que se encontra no território nacional, o qual vai autorizar a estada até a decisão final do processo. Esse protocolo permite ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisória para exercício de atividade remunerada do país. E no protocolo do solicitante de refúgio são mencionados por averdamento quem são os menores de 14 anos que acompanham ele.
Enquanto estiver pendente esse processo para solicitação do refúgio, é aplicável a legislação ao estrangeiro. Ele é tratado como um estrangeiro enquanto não é reconhecido como refugiado. Instrução e relatório. A autoridade competente vai fazer eventuais diligências, investigar algumas coisas que sejam requeridas, devendo averiguar todos os fatos cujo conhecimento seja conveniente para uma justa e rápida decisão, respeitando sempre o princípio da confidencialidade. Terminada a instrução, a autoridade competente vai elaborar de imediato um relatório que vai ser enviado ao secretário do CONARE para inclusão na pauta da próxima reunião. E os intervenientes nos processos relativos às solicitações de refúgio devem guardar segredo profissional quanto a informações que terão acesso exercendo essas funções. Decisão, comunicação e registro. A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado vai ser considerada um ato declaratório e deve estar fundamentada. Sempre que o Brasil reconhece alguém como refugiado, ele vai fundamentar, ele vai indicar por quais motivos, por quais fundamentos que ele tomou essa decisão. Proferida a decisão, o CONARE notifica o solicitante e o Departamento da Polícia Federal para analisar as medidas cabíveis administrativas. E no caso de uma decisão positiva concedendo o refúgio, o refugiado é registrado junto à Polícia Federal, devendo assinar um termo de responsabilidade, e aí ele solicita a sua identidade. Recurso. Se a decisão é negativa, ela tem que ser fundamentada também quando é negado o refúgio, e é possível que o refugiado apresente um recurso para o ministro de Justiça dentro do prazo de 15 dias. Durante a avaliação do recurso, é permitido ao solicitante de refúgio e familiares permanecerem no território nacional. E a decisão do ministro de Estado da Justiça não será passível de recurso, devendo ser notificada ao CONARE para a ciência do solicitante e ao Departamento de Polícia Federal para as providências devidas. Em caso de recusa definitiva do refúgio, o solicitante está sujeito à legislação do estrangeiro, não devendo ocorrer a sua transferência para o país de nacionalidade ou de residência, enquanto permanecerem as circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade física e liberdade. O que está dizendo aqui? O estrangeiro que veio para cá, pediu refúgio e foi negado, ele não vai ser devolvido para o país onde a vida dele corre perigo. É isso que está dizendo o artigo 32. Bom, efeitos do Estatuto de Refugiado sobre a extradição e a expulsão. Pessoal, o que é extradição? Sabe o que é extradição? É quando alguém cometeu um crime em outro país e veio para o Brasil. E nesse país eles pedem que o Brasil extradite a pessoa, mande esse criminoso para o país poder aplicar as penas nesse criminoso. Foi o caso do Battisti. A Itália pediu para o Brasil a extradição do Cesare Battisti. O presidente da época não concedeu e protegeu o Battisti. Depois vimos que ele realmente era um criminoso e depois um outro presidente fez a extradição. Extradição, então, é quando alguém veio para o Brasil e o país de onde ele cometeu crimes pede que ele seja enviado de volta. É isso que é a extradição. Bom, o reconhecimento da condição de refugiado obsta, quer dizer, impede o seguimento de qualquer pedido de extradição. No momento que alguém é reconhecido como refugiado, não vai ser extraditado, não adianta. Se ele está protegido como refugiado aqui no Brasil, ele não vai ser extraditado. A solicitação do refúgio depende, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentam o refúgio. Como assim? Se alguém está aqui no Brasil, o país de origem pediu a extradição, mas essa pessoa pediu o refúgio, enquanto o processo de refúgio não for finalizado, o processo de extradição não vai nem ser analisado. Claro, para não correr o risco de extraditar a pessoa antes de conceder o refúgio. Então, veio a pessoa para o Brasil, o país pediu a extradição e a pessoa pediu o refúgio, primeiro o Brasil vai analisar o refúgio. Se der o refúgio, não tem extradição. Se não der o refúgio, aí pode analisar a extradição. E para efeito desta lei, a solicitação de refugiado será comunicada ao órgão onde tramitar a extradição. Outra coisa é a expulsão. A expulsão é quando o estrangeiro é expulso do Brasil,
não necessariamente entregue para o país de onde ele veio. Expulso porque ele está colocando em risco a segurança nacional, a ordem pública. Alguém pode ser expulso do Brasil. Mas não vai ser expulso o refugiado, a não ser por esses motivos, claro, de segurança nacional, ordem pública. E a expulsão de refugiado do Brasil não resulta em sua retirada para país onde sua vida seja ameaçada também. Então, o estrangeiro vai ser expulso do Brasil, mas ele não vai ser jogado no lugar onde ele corre perigo. Mas ele vai ser expulso. A gente vai dizer para ele, procura outro país para te refugiar. Aqui não. Cessação e perda da condição de refugiado. Cessa a condição de refugiado quando o estrangeiro volta a se valer da proteção do país que ele é nacional. Quer dizer, mudou lá o governo do país, de onde ele veio, onde ele era perseguido, e o novo governo não persegue ele, vai receber ele de volta. Tudo bem, não precisa mais ser refugiado. Se ele recupera a nacionalidade que ele tinha perdido, adquire nova nacionalidade e goza de proteção de país onde ele adquiriu essa nova nacionalidade, estabelece novamente de maneira voluntária no país que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido, não puder mais continuar a recusar a proteção do país de onde ele é nacional, sendo apátrida. O que é o apátrida? O apátrida é aquele que não tem nacionalidade. Isso pode acontecer. Naturalmente, a gente costuma ter uma nacionalidade, mas se alguém perde a nacionalidade sem adquirir outra, a pessoa pode se tornar apátrida. E sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país onde tinha residência habitual, uma vez que não existe também mais aquele motivo pelo qual ele estava refugiado aqui. Então, em todos esses casos, vai deixar de ser refugiado. Também a gente tem a perda da condição de refugiado por renúncia. O próprio refugiado pode dizer, não quero mais ser protegido pelo Brasil, não quero mais ser refugiado, muito obrigado. Ele renuncia, tranquilo. Também vai perder a condição de refugiado se ficar provada a falsidade dos motivos que ele invocou. Ele veio aqui, inventou uma história e acreditaram nele. Também deixa de ser refugiado. Exercício de atividades contrárias à segurança nacional, ordem pública, ou a saída do Brasil sem autorização do governo. O refugiado que fizer alguma dessas coisas vai deixar de ser refugiado. Bom, compete ao CONARE decidir em primeira instância sobre a cessação ou perda da condição de refugiado, cabendo essa decisão recurso ao ministro da Justiça também no prazo de 15 dias. Bom, depois a gente tem aqui soluções duráveis. Repatriação. A repatriação dos refugiados para o país de onde eles vieram, para os seus países de origem, deve ser caracterizada pelo caráter voluntário do retorno, salvo casos que não possam recusar a proteção do país que são nacionais, por não mais subsistirem as circunstâncias que determinaram esse refúgio. No exercício de direitos e deveres, a condição atípica dos refugiados deve ser considerada quando a necessidade da apresentação de documentos emitidos por seus países de origem ou por suas representações diplomáticas e consulares. E o reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para obtenção e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis devem ser facilitados para que o refugiado aqui no Brasil tenha uma vida da melhor forma possível. Reassentamento em outro país deve ser caracterizado sempre pelo caráter voluntário. Como assim? O Brasil não vai achar um país para enviar eles de qualquer forma. Não. Só vai ter reassentamento de refugiados para outros países se eles quiserem. Caráter voluntário. O Brasil não vai sair enviando esses refugiados para outro lugar. E tudo deve ser de forma planificada, significa com planejamento. E com participação coordenada dos órgãos estatais e, quando possível, de organizações não governamentais, identificando áreas de cooperação e determinação de responsabilidades. Os processos de reconhecimento da condição de refugiado são gratuitos e têm caráter urgente, e os preceitos dessa lei devem ser interpretados sempre em harmonia com as normas e direitos humanos, principalmente a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que é o grande ponto de partida, dos direitos humanos no mundo, assim como a Convenção sobre os Refugiados de 51, o Protocolo dos Refugiados de 67 e tudo mais. Então é isso, pessoal. É isso que nós tínhamos para conversar sobre o Estatuto, a lei que trata dos direitos dos refugiados aqui no Brasil.